Adentrando a Torá, no Zohar Hakadosh, em Parashat Tazria, página 51a, aprendemos sobre Gehazi, o servo fiel de Elisha. Ele mentiu e profanou o nome de Deus de tal forma que a Gemara em Masechet Sanhedrin, página 98, afirma que ele perdeu irrevogavelmente sua porção no mundo vindouro. Mentiu e profanou o nome de Deus de uma maneira tão grave que a Gemara em Masechet Sanhedrin, página 98, diz que ele perdeu sua porção no mundo vindouro. A história resumida é que, além de todos os pecados de Gehazi, repito, a imoralidade, impedir o estudo da Torá, algo deveras gravíssimo, as mentiras e os juramentos falsos. O pior de tudo foi ter mentido descaradamente para seu Rebbe, Elisha Hanavi, em um momento crucial, quando Naamã, o general do exército de Arã, o procurou em busca de cura. Aquele que padecia de Tzarat, a famosa enfermidade bíblica que ainda possui um hospital metafórico em Yerushalayim para retificação espiritual, pois é incurável com qualquer medicamento deste mundo. É uma doença espiritual que também possui implicações físicas. Quando Naamã, com Tzaraat, foi curado por Elisha Hanavi, ao mergulhar no Jordão, houve um Kiddush Hashem, uma revelação e testemunho do poder de Deus. O milagre foi sua rendição, humildade e obediência ao Da'as Torá. Após a cura milagrosa, Naamã quis se converter ao judaísmo. Ele desejava persuadir toda a sua nação a se converter ao judaísmo, e era isso que ele planejava fazer. Após ser curado, ele também desejava, para dar uma enorme quantia de dinheiro, e tudo que Elisha pedisse, ele rejeitou tudo. Disse não procurar dinheiro, poder ou algo mais. Estava feliz poder e ajudar e santificar o nome de Deus, e absolutamente nada mais queria em retorno, pois sua alegria era servir a Hashem. Naamã estava tão feliz com isso que estava pronto para se converter e converter toda a sua nação ao judaísmo fervorosamente. Mas Gehazi, o servo de Elisha, perseguiu Naamã e lhe pediu dinheiro, vestimentas e todo tipo de coisas, algo muito reprovável, uma atitude que não condiz com um servo de Deus. Humilde demais era Elisha para pedir. Então Gehazi, buscando vantagens indevidas, pediu ardilosamente em seu nome. Ao tomar conhecimento da trapaça, Elisha amaldiçoou Gehazi severamente. A lepra estará sobre ti e sobre teus descendentes para sempre, conforme está escrito em Melachim 2, Kings 2, 5, 27. Esse é o pano de fundo para compreendermos o Zohar. Conforme Melachim 2, Reis 2, capítulo 5, versículo 27, a lepra de Naamã aderirá a ti e a teus descendentes para sempre. Essa é a base fundamental do Zohar, sua própria essência e alicerce. Razão da maldição. Hilul Hashem. Naamã, profundamente impressionado por Elisha, recusou a conversão, preferindo assim se manter como um justo noaída, firme e fiel às suas crenças e tradições. Gehazi impediu a conversão não só de uma única família, mas tragicamente de um povo inteiro, de toda uma nação inteira. A conversão ao judaísmo, desde tornar-se eruditos da Torá, leva a tornar-se algo que verdadeiramente santifica o nome de Hashem, algo diferente de qualquer outra coisa que se possa imaginar. Portanto, Eliseu amaldiçoou Gehazi com esta horrível maldição. E a Torá diz que Gehazi, no local, tornou-se branco, e seus filhos também tiveram Tzarat.
Também ele teve tzarat. Todos eles tiveram tzarat. De fato, qualquer um de seus descendentes que ainda estiver vivo hoje, ainda teria tzarat. Como o Rebbe Efraim disse hoje, estou certo de que, se algum dos descendentes de Gehazi estiver vivo hoje, eles estão naquele hospital em Jerusalém com tzarat. Por quê? Esta foi uma maldição que não tem fim. Neste mundo, então o Zohar pergunta, em nome do Rebbe Yehuda, que pergunta ao Rebbe Yitzhak, a questão que o senhor provavelmente está fazendo. Nós compreendemos que Gehazi fez algo terrível, mas por que amaldiçoar seus filhos? O que eles fizeram? Por que os filhos de Gehazi foram amaldiçoados também? Resumindo, César vence a pedra e Elisha Hanavi, ele teve uma profecia ímpar, rara sim, que transcendia o normal, uma percepção incomum mesmo, algo bem além do que se esperava. Ele conseguiu ver em detalhe todos os descendentes de Gehazi, absolutamente cada um deles. Nos derradeiros tempos, ele confirmou que nenhum descendente de Gehazi seria justo. É melhor que tenham tzarat para a redenção e purificação de suas almas. Por quê? Rebbe Efraim deu uma explicação perfeita, profunda e esclarecedora. Uma luz divina, uma dádiva de Deus. Realmente, num dos vídeos, como nas transmissões do TikTok e Facebook, invariavelmente há terroristas espirituais. Mas desde 7 de outubro, infelizmente, surgem terroristas reais. Muçulmanos vêm, amaldiçoam, prometem matar e fazem todo tipo de ameaças terríveis. Havia alguém como este que estava fazendo comentários e ameaças terríveis. Um dos judeus que estava ouvindo fez um comentário. Além disso, por que o Senhor não o bloqueia? Por que o Senhor não bloqueia este terrorista? E o Rebbe Freiman, em sua extraordinária sabedoria, diz, por que eu deveria bloqueá-lo? Trabalhar para o Hamas desde os 5 anos reflete o mesmo conceito. Elisha e Avi viram os descendentes de Gehazi e notaram que nenhum seria justo. Sendo problemáticos, foi dito que seria melhor que tivessem tzaraat. Por causa da tzaraat, não fazem parte da sociedade, nem da sociedade judaica, estando em sua própria condição. Trabalhar para o Hamas desde criança é melhor. Elisha viu que os descendentes de Gehazi seriam muito problemáticos, terrivelmente problemáticos, e por isso é preferível que tenham tzaraat. Assim, por causa do tzarat, infelizmente, eles não fazem parte da sociedade judaica. É uma grande tragédia, uma terrível tragédia para eles. Fora do acampamento estão em hospitais especiais. Elisha disse a Gehazi, fui recompensado duplamente, pois solicitei a Eliyahu Hanavi, o dobro de milagres que ele realizava. E de fato fui recompensado com isso, tal como eu esperava. A recompensa foi exatamente como eu havia previsto. Por quê? Porque eu fui um servo de Eliyahu Hanavi e fiz o meu trabalho com total honestidade e sacrifício. Servi com lealdade e devoção. Mas você, Rasha Gehazi, você me feriu porque mentiu para mim e serviu desonestamente, fazendo falsos votos, enganando e traindo a confiança. E, portanto, você será punido severamente neste mundo por suas ações desonestas e traiçoeiras. Com este tzarat e seus descendentes tendo tzarat, a fim de que eventualmente tenha olam haba. Por quê? Porque mesmo que ele os tenha servido com mentiras, houve partes de sua servidão que foram boas, que realmente ajudaram Elisha a estudar Torá.
que ajudaram Elisha a servir a Hashem. Parte da servidão que não se desperdice. Utilizaremos isso para lhe dar uma entrada para o Olam Haba. Mas isso significa que terá de receber um castigo enorme primeiro. Primeiro deve saber que isto, na verdade, conflita com a opinião no Gemara, em Sanhedrin. Diz que Gehazi não tem uma parte do mundo vindouro, ou pelo menos a intenção de Elisha. E isso conflitaria com o que os sábios disseram sobre Gehazi. Mesmo tendo uma parte do mundo vindouro, eles dizem que ele não tem. É claro, nós sempre seguimos a Guemará. Mas o ponto é que vemos as intenções do justo Elisha. Mesmo que Gehazi fosse perverso e mau, ele ainda teve misericórdia dessa pessoa, sem mudar a Torá, e o Senhor merece punição extraordinária por falso voto. A Torá diz: falso voto perde Olam Haba. Para recuperá-lo terá sofrimento extraordinário neste mundo. Sim, Gehinom e Kaf Hakela o aguardam, mas no final terá um bilhete para Olam Haba, que permitirá a entrada. Mas ainda precisa expiar seus pecados. Sempre judeu com judeu. Não celebramos feriados não judaicos, mesmo que pareçam inofensivos. É zilzul, falta de respeito à Torá, e pode levar a Hilul Hashem, uma profanação do nome de Deus. Atenha-se à Torá e aos nossos feriados. Esse é o caminho de um judeu verdadeiro. Somos judeus, feriados não judaicos, mesmo os que parecem inofensivos, são zilzul, um desrespeito à sagrada Torá e Hilul Hashem, profanando o nome de Deus. Apegue-se firmemente à Torá e aos nossos feriados judaicos. Esse é o caminho do verdadeiro judeu.